Aninha, que linda, minha filha. Glória a Deus. Isso mesmo. Vamos estar juntos, né? Vamos estar juntos aí. Vai ser uma tarde gloriosa, uma tarde do Senhor. Vai colocando aí. Oh, que bom, Glauco. Hoje nós estamos juntos. Glória a Deus. A Helenita, né? As minhas fiéis aí, isso mesmo, vamos estar juntos. Edneuza, minha filha, que linda, sejam bem-vindas. Essa tarde vai ser uma tarde gloriosa, nós vamos fechar com chave de ouro, né? Nós vamos fechar com chave de ouro esta tarde na presença do Senhor, nesse tempo de lives, e vamos agora começar algo muito tremendo mesmo. Nós vamos estar aí mergulhando num tempo novo, né? Porque a década da salvação está aí para nós, né? Então nós vamos começar aí um tempo novo, um tempo de glória, um tempo da presença do Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vai colocando aí seu nominho, para eu saber quem tá. A Jane tá também, glória a Deus. É muito bom estar com vocês. O Léo também está, que bênção. Que bênção, glória a Deus, Deus é bom, é muito bom saber que o Senhor está conosco, é muito bom saber que Ele vai fazer coisas grandes em nossas vidas, é muito bom saber que temos um amanhã guardado pelo Senhor, preparado pelo Senhor, forjado pelo Senhor, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos surpreender de uma maneira sobrenatural nesses dias tão tremendos, nesses dias tão gloriosos, né? Nesses dias tão... essas lives de julho agora vai realmente prometer para nós. Patrícia, que bom que você tá aí. Boa tarde, minha linda. Glória a Deus. Boa tarde. Ô, Antônio Chalupe, seja bem-vindo. Glória a Deus, muito bom estar com vocês. Que bênção, glória a Deus, que bênção. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar nessa tarde maravilhosa para começarmos, amém? Então fecha seus olhos, Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Obrigado por essa tarde gloriosa, Pai querido. Obrigado pela Tua presença, Espírito de Deus. Oh, Senhor, presença gloriosa, presença extraordinária. Aonde a Tua presença está, tudo muda, tudo se alinha, tudo se sujeita. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Te engrandecer nesta tarde, Te render graças, dizer o quanto o Senhor é grande e poderoso e dizer o quanto Te desejamos, Senhor. Pai querido, que essas tardes, que essas lives sejam lives para Te adorar, Te engrandecer, nos forjar homens e mulheres segundo o Teu coração, permitir que Teu Espírito Santo nos molde, nos alinhe e nos prepare para o novo de Deus que virá, para as grandes oportunidades que virão nesses novos dias, aonde há caos, aonde há crise, aonde há tristeza, o Senhor virá com glória, o Senhor virá com soluções, o Senhor virá com prosperidade, o Senhor virá com alegria, e nós queremos viver este ano onde o Senhor prometeu que muitas almas seriam como colheita nas nossas mãos. Queremos viver, Senhor, este ano, ó Pai, como o Senhor prometeu, um ano da salvação, um ano de jubilar, um ano, Senhor, de colheita, um ano onde vamos ver os Teus milagres, um ano onde vamos ver os Teus sinais e prodígios. Seja assim, Senhor. Sela, Senhor, esta tarde poderosa nas nossas casas, nas nossas vidas,
na vida de todos aqueles que nos rodeiam, daqueles que ainda vão ver este vídeo e vão assistir essa ministração. Pai querido, que tudo seja, Senhor, conforme a tua vontade e debaixo da tua graça, Jesus Cristo, e do teu poder, Espírito Santo. Seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Ô glória, levanta a mãozinha aí e diz amém. Ô Lala, minha filha, glória a Deus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Como é bom estarmos juntos, como é bom poder engrandecer ao nome do Senhor, como é bom, deixa eu ajeitar aqui, que se bateu aqui, glória a Deus, agora deu certo. Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo tá tudo certinho. Tá certinho, amor. Tá tudo certinho. Glória a Deus. Vamos falar de algo extraordinário. Eu quero hoje já dizer a vocês que eu estou aqui há dias trabalhando para as nossas lives. Nós vamos aí, já tá o vídeo pronto para as lives, os temas, já separei todo o material aí para essas lives de julho, serão aí contando com essa 9 lives, onde nós vamos falar de evangelismo. Mas nós não vamos falar o ministério do evangelista, não vamos falar o que é o evangelista, porque, queridos, tem outras pessoas também já ensinando sobre isso, eu mesmo já ensinei sobre isso, mas eu quero falar com vocês sobre evangelizar. Então nós vamos entrar numa série de estudos e de ministrações que falam sobre quem nós somos, qual é o nosso estilo de evangelização. Nós vamos aprender, vamos fazer teste também para aprender qual é o nosso estilo de evangelização. Vamos aprender a falar a nossa história. Você sabe contar a sua história? Você sabe contar sobre a sua vida? Você sabe contar para as pessoas sobre o seu testemunho? Pois é. Nós vamos aprender nessas lives como transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo, como falar da história de Cristo, como falar para as pessoas sobre Cristo, como dizer às pessoas a história mais maravilhosa e linda, a história de amor que é a história de Jesus Cristo. Não há outra história mais linda de redenção, de sujeição, de amor ao próximo como a história de Jesus, aquilo que ele fez por nós. E como contar essa história, queridos? Como contar essa história tão linda? E detalhe, como contar essa história em minutos? Porque quando evangelizamos, há técnicas, queridos, que nós temos que ter para atrair as pessoas, para poder tomar a atenção das pessoas, amém? Porque senão as pessoas, elas desistem de assistir filmes, de assistir lives, de assistir pregações e até de ouvir você, porque é uma coisa maçante, é uma coisa muito extensa, né? E nós vamos aprender a contar a história de Cristo para as pessoas, né? Nós vamos ser desafiados a aprender a contar a nossa história de vida. Qual é a sua história, Patrícia? Qual é a sua história, Antônio Chalupe? Eu não sei, mas nós vamos aprender a contar para as pessoas, porque eu tenho certeza que Cristo fez muitas coisas na sua vida. Eu creio que Deus fez muitas coisas na sua vida, Helenita. Eu creio que muitas coisas Deus fez na sua vida, Laisa. Eu sei que muitas coisas o Senhor fez na sua vida, Jane. E através desta sua experiência com Cristo, essa sua história com Cristo, vai impactar as pessoas, vai fazer com que as pessoas elas se voltem para Cristo, se voltem para o Evangelho, comecem a amar essa nova
esse novo tempo, essa nova era de realmente olhar para as coisas divinas e querer o Senhor, amém? Então, em nome de Jesus, Maria Helena, seja bem-vinda, minha linda, em nome de Jesus, é um prazer ter vocês conosco, amém? Glória a Deus. E aí, nós vamos caminhar em nome de Jesus e aprender aí a não só contar, mas a evangelizar. Você vai descobrir sobre os seus estilos de evangelização. Qual é o seu estilo, né? Porque nós não somos iguais a todos, né? Falamos nas lives anteriores sobre dons, sobre paixão ministerial, sobre estilos de comportamentos, estilos pessoais, e sabemos, minha filha amada Natália, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Pastora Natália vai começar uma série de lives agora, a partir desta quinta-feira, às 21 horas, ela vai começar uma série de lives de adoração e intercessão pela sua casa, pelos ministérios e pelo Brasil. Então faça parte disso, amém? Nós vamos estar com ela também, em nome de Jesus. E o que o Senhor vai fazer conosco? O Senhor vai nos levantar, queridos, particularmente debaixo dos nossos dons, debaixo dos nossos talentos e debaixo do nosso estilo de evangelização. O Senhor vai nos levantar para resgatar vidas. Resgatar vidas, queridos, trazer vidas em nome de Jesus, amém? Você vai, em nome de Jesus, ser impactado. Eu te prometo que você vai amar essas lives, então eu preciso que você se comprometa comigo a estarem nessas lives do mês de julho. Serão aí 8 lives até o dia 30 de julho e nós vamos estar, vai ser diferente todas as lives, então você não pode perder. Meu marido querido, o profeta Josiel chegou, ele estava aqui me ajudando, glória a Deus, ainda bem que ele chegou, glória a Deus, amém? E nós vamos em nome de Jesus, né, ganhar ali, em nome de Jesus, as pessoas, nações, através da nossa intercessão, do nosso clamor, nós vamos trazer essas pessoas para Jesus, amém? Não serão iguais nenhuma delas, então você não pode perder e vai ter que me acompanhar nas lives, vai ter que ficar pegando os testes comigo pelo WhatsApp, amém? Que eu vou deixar lá tudo anotadinho para vocês e nós vamos caminhar, amém? Hoje nós vamos falar sobre um novo olhar. Fala assim comigo, um novo olhar. Sabe, queridos, um novo olhar para o novo de Deus. Não tem como você olhar para algo novo da mesma forma e querer soluções diferentes. Não tem como você olhar para o novo de Deus, para um ano novo, para as oportunidades, para as promessas novas que Ele tem dado, com o mesmo olhar de antes, de ontem, do passado. Aquele olhar, às vezes, de fracasso, de experiências que foram tão negativas no passado. Talvez você olhe e pense no seu ministério, você que é ministro, pense no seu ministério, eu já tentei evangelizar tantas vezes, já tentei, pastora, fazer projeto disso, projeto de sopa, projeto na praça, projeto de folheto, projeto de teatro, projeto de dança, e fracassamos, não deu certo, as pessoas não conseguiram ir para frente e isso talvez travou no mundo espiritual o seu novo olhar para aquilo que Deus está abrindo no mundo espiritual. Então eu quero te encorajar. E o tema de hoje é um novo olhar, amém? Um novo olhar para um novo tempo. Ontem eu estava aqui no escritório, eu estava esperando o Espírito Santo falar comigo e de repente ele começou a me dar muitas frases sobre evangelismo. Coitada da Jane, que eu mandei todas elas para ela fazer folder para mim. E eu comecei a escrever uma após a outra e aquilo começou a encher o meu coração e começou a impactar o meu coração, porque eu comecei a sentir algo novo. Sabe quando o coração começa a pulsar de novo? Sabe quando uma alegria começa
a abrir aqui o seu peito e você começa a sentir algo novo de Deus. Foi isso que eu comecei a sentir ontem à tarde, quando eu comecei a escrever aquelas frases sobre evangelismo. E Deus falou para mim, um novo olhar. A partir daquele momento eu sentei para escrever a live de hoje, escrever a ministração de hoje. Então eu quero que você me acompanhe, amém? Em nome de Jesus, vocês estão comigo? Glória a Deus. Um novo olhar. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, nós vamos ler do 16 até o 19, fala de uma passagem maravilhosa e um segredo espiritual. Deixa eu ler para vocês. Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta passagem, oh meu pai querido, glória a Deus, meu paizinho querido tá aí na live conosco, glória a Deus, pai, te amo, viu? Em nome de Jesus. E esse texto de Lucas 4 fala o que, queridos? Esse texto fala de uma promessa. Fala assim comigo: Jesus não só veio para salvar o mundo, mas para melhorá-lo. Amém? Então eu vou repetir com vocês. Jesus não só veio a este mundo para salvar este mundo, mas para melhorá-lo. Amém? Por quê, queridos? Porque há segredos espirituais. Aonde Jesus entrava, ele não estava somente com o foco de salvar as pessoas. E é isso que Deus começa a falar comigo e com você hoje. Nós não viemos simplesmente para salvar as pessoas e levar as pessoas para o céu, mas nós vamos estar atuando nesta terra, no reino de Deus, através das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para trazer alegria, para trazer prosperidade, para trazer um novo olhar. Fala assim comigo: um novo olhar. Um novo olhar para as pessoas, um novo olhar quando elas vão atuar, quando elas vão escolher, quando elas vão olhar para as coisas de Deus, para o evangelho de Deus, e nós vamos estar prontas para isso. Olha que segredo espiritual que Jesus ele prometeu aqui neste texto. Primeiro, evangelizar os pobres. Então ele veio sim evangelizar para salvar as pessoas. Amém? Então a primeira coisa, viemos para evangelizar os pobres, ou seja, salvar as pessoas. Trazer a esperança àqueles que não tinham salvação, não tinham esperança. Então, aqueles que estavam no pecado, porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse texto fala claramente que todos nós precisamos de salvação. Precisamos daquilo que Jesus diz na sua palavra, precisamos de salvação. A segunda coisa, libertar os cativos. Nesse texto que lemos, Jesus diz lá, libertar os cativos. João 8, 34 até o 36 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para isso também que o Senhor nos levantou, para libertar as pessoas, amém? De tudo aquilo que ela estava cativo, tudo aquilo que eles estavam presos, de todas as histórias
histórias, de todos os vínculos, de todas as mentiras, acusações do inferno, de tudo aquilo que as pessoas estavam presas. Eu tenho certeza que você que está me assistindo viveu uma experiência dessa, viveu uma experiência onde Cristo te libertou do cativeiro, te tirou daquele lugar, do lago de lama mesmo, num charco de lama, e te levantou com um propósito, te levantou para algo novo, amém? Então é isso que nós estamos tendo que fazer e que Jesus fez. Primeiro, salvar o pobre, salvar aquele que estava perdido. Aqui é pobre de espírito, queridos, não é pobre de ser miserável, mas é pobre de espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, não tem Deus, é pobre de espírito, né? Está faltando nele a essência de Deus. E a terceira coisa, apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós temos que apregoar esse ano aceitável do Senhor, ou seja, falar do futuro, falar do céu, falar da vida eterna, falar das promessas e da herança que o Senhor tem para nós, amém? Então Jesus não veio somente nessa terra para salvar as pessoas, mas ele veio melhorar a vida das pessoas, e nós vamos agir como Jesus agiu. Amém? Chega de crente, queridos, que fica só propagando doutrinas ou fica trazendo peso na vida das pessoas ou fica muitas vezes mais tirando as pessoas do evangelho de Cristo do que levando elas para Cristo, levando elas para o amor de Cristo. Hoje o Senhor nos levanta com amor. Hoje Ele nos levanta para apregoar essa esperança, apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje ele nos levanta para libertar aqueles que estão em cativeiro. E hoje ele nos levanta para evangelizar aqueles que não têm Cristo. Amém? Oh glória! Lá em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40, tem uma série aí tremenda e um segredo espiritual de Jesus que eu quero ler para você. Olha só que tremendo. Versículo 35 de Mateus 25. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe disse: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Oh glória! Vai dando glórias a Deus, queridos, porque o segredo da sua maior vitória está por vir. Evangelizar vai te trazer vida. Evangelizar vai te trazer a alegria e a satisfação maior da sua vida. Se hoje você já teve uma alegria em sua vida, e podemos dizer que ter filhos é uma alegria na nossa vida. Podemos dizer que quando nos casamos é uma alegria na nossa vida. Podemos dizer quando alcançamos o nosso chamado e descobrimos, é uma alegria na nossa vida. Mas eu posso te garantir, quando você ganha as pessoas para Jesus e começa a evangelizar e ver os resultados e vive esta palavra que acabamos de ver, porque aquilo que você faz para um pequenino irmão de Jesus, para aqueles que são de Jesus, você está fazendo para ele. Então a honra vem sobre a sua vida. Você está começando a viver os melhores anos da sua vida.
Os 10 melhores anos da sua vida são esses que estão começando, porque você vai conhecer Deus, você vai conhecer Deus, não vai conhecer Deus só de ouvir falar, de estar todos os domingos num culto ou de ouvir uma pregação, mas você vai conhecer Deus de contigo andar, de ver o seu toque, de ver as suas palavras, de sentir o seu poder, de ver os sinais, os prodígios, de ver histórias mudando no mundo espiritual. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos teus parentes que ainda não são convertidos, você vai ver a água se transformando em vinho todos os dias. E não vai mais falar de glória passada, de uma experiência de 5 a 10 anos atrás, mas você vai começar a falar todos os dias, todas as horas. Eu tenho um testemunho, eu tenho um sinal para contar, eu tenho algo para dizer, eu tenho algo para contar, eu tenho algo para ministrar. Amém? Evangelizar é isso. É ver a vida nos olhos de outra pessoa, é começar a enxergar a menina dos olhos da outra pessoa vivo novamente. Você vai ter essa experiência e quando Jesus diz isso para nós, Ele está nos garantindo isso. Quando pensamos em evangelizar, nós não estamos só ganhando almas, nós estamos ali trazendo algo novo para a vida da pessoa e precisamos cuidar desta pessoa também, amém? Tem um ditado africano que diz assim: barriga vazia não tem ouvidos. Sabe por que entregamos sopas a moradores de ruas ou sopas para dependentes químicos que não têm aonde morar ou estão na rua? Levamos sopas não para simplesmente começar uma conversinha com eles, queridos. Levamos sopas porque barrigas vazias não ouvem. Porque não somente a igreja, nós que somos a igreja, temos que cuidar das pessoas no sentido espiritual, trazendo uma palavra eterna, trazendo o amor de Cristo, mas nós temos que cuidar destas pessoas, das suas necessidades. Então, quem tem frio vai ouvir alguma coisa, quem tem fome vai querer ouvir alguma coisa. Então, são estratégias que nós vamos aprender. Vamos contar aqui experiências que temos vividos ao longo desses anos e vamos colocar em prática em nossas vidas. Não esperando que ministérios façam ou que outras pessoas vão fazer, mas que venhamos a começar algo novo, amém? Lembre-se de hoje, o tema de hoje é um novo olhar, então começa por você. Fala assim, começa por mim esse novo olhar, começa por mim este novo tempo, começa por mim este novo olhar para alcançar os perdidos, amém? Oh glória, Deus é bom? Amém, Deus é muito bom. Eu quero falar algo que Deus falou muito forte ao meu coração e eu estava já indo deitar e Deus soprou, né? Sabe quando o Espírito Santo sopra no seu ouvido e você ouve aquela voz e aquele nome, e eu ouvi Pedro. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre Pedro? O que o Senhor quer falar sobre isso? E aí eu comecei a dar ouvidos ao Espírito Santo e Deus começou a ministrar o meu coração. E está lá em Mateus capítulo 16. Eu quero ler esse texto a partir do versículo 15. Mateus 16, versículo 15, diz assim: disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. Versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo.
Versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas Deus Pai que estás nos céus. Deus começou a dizer para ele, Pedro, você teve uma revelação profética, você teve uma revelação divina de quem eu sou, né? E do que eu vim fazer. E hoje é isso que Deus está preparando para nós. Um novo olhar, uma nova percepção daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus quer para a igreja, amém? E no versículo 21, desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus estava contando para eles todo o plano da salvação, estava contando para eles tudo aquilo que ia acontecer. Versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Eu vou repetir, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando Deus me falou sobre essa passagem e me fez lembrar sobre isso, eu disse, Senhor, me livra em nome de Jesus disso. Me livra, Senhor, de estar em nome de Jesus abrindo a minha boca para falar qualquer coisa, que eu venha escutar algo semelhante ao Senhor. Aqui você via um homem, e eu escrevi aqui, Pedro, um homem que era chamado, Pedro foi chamado, Pedro foi desejado por Jesus, Pedro foi chamado para ser um discípulo, para ser forjado, então ele tinha um chamado, amém? Porém, era comum nas suas realizações e nos seus pensamentos. Então não tem garantia, queridos, de termos um chamado e termos uma vida em comum e termos várias realizações. Por isso que hoje eu disse, nós vamos falar de um novo olhar que vai nos levar a um novo alcance, para uma nova realização, para um novo tempo de realização, amém? Porque não basta estar com Jesus, não basta ser crente, não basta saber da obra do Evangelho, nós temos que ter a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas, dizendo para nós qual é a revelação, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está dizendo, o que estava acontecendo aqui. Pedro aqui era a maior oportunidade dele de estar sendo elogiado por Jesus, porque ele tinha tido uma revelação profética. E depois de uma revelação tão linda de quem era o Filho de Deus, ele veio querer brecar a obra de Deus. Então, em nome de Jesus nas nossas vidas, todas as vezes, em nome de Jesus, que talvez venhamos com as nossas limitações, com as nossas crenças humanas, porque Jesus diz assim, você compreende as coisas que são dos homens, só as coisas que são da terra, só as coisas que são naturais. Então todas as vezes que estejamos vivendo nesse contexto, é em nome de Jesus, que o Senhor nos repreenda e que venhamos a ter um novo olhar para este novo tempo. Você está comigo? Em nome de Jesus. E ali o Senhor começa a ministrar. Eu escrevi aqui, Pedro, um homem de boas intenções, porque ele estava com uma boa intenção, dizendo, mestre, tem compaixão de ti. Ele estava com dó de Jesus, mestre, tem compaixão de ti. Quantas vezes estamos tendo boas intenções, mas o Senhor quer que tenhamos boas atuações.
Tá na hora de nos levantarmos a termos boas atuações no Espírito de Deus, no poder de Deus, para a glória de Deus e para o resgate das almas do Senhor, amém? Tá na hora de não sermos só homens com boas intenções, mas com boas atuações. Amém? Então, Pedro tinha que sair deste cenário, Pedro tinha que sair deste contexto. Pedro aqui estava provando para Jesus que ele tinha somente atitudes de palavras. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, mas quando ele tinha que ver Jesus como Messias, quando ele tinha que atuar Jesus como Messias, quando ele tinha que dizer estamos juntos, mesmo que o Messias tenha que subir aquela cruz, ele retrocedeu. Ele retrocedeu, então nós não podemos retroceder. Sabe por que uma nação ela é alcançada por Cristo? Quando homens e mulheres não retrocedem na sua fé. Sabe quando igrejas se levantam no poder de alcançar vidas, de salvar, de libertar, como falamos, de apregoar o ano aceitável do Senhor, quando não retrocedemos, quando não somos simplesmente pessoas com boas intenções, mas quando somos pessoas com boas atuações no Espírito Santo de Deus, amém? Quando agimos ali com revelações de, não somente de palavras, mas de atitudes. Deus pode mudar cenários? Pode. Deus mudou a vida de Pedro? Mudou. E Deus me fez ver isso, que de um homem que foi chamado como Satanás e que estava bloqueando a obra da salvação de Cristo para trazer um novo olhar à humanidade, um novo cenário à humanidade, Deus o levantou, Jesus o levantou como ali o apóstolo dos apóstolos, como aquele que cuidou da igreja, cuidou dos discípulos e continuou a obra de Cristo, amém? Oh glória, dá glória aí mesmo, em nome de Jesus, que se até hoje você não fez nada, querido, em nome de Jesus, não há problema, peça perdão ao Senhor. Ai Senhor, eu não fiz porque eu tinha só muita boa intenção, eu era medroso mesmo, Senhor, eu não tinha muito jeito com essas coisas, ou eu não cria muito nisso que eu podia fazer determinadas coisas, mas agora eu quero, agora eu acredito, agora eu vou avante, agora eu desejo isso na minha vida, hoje eu quero viver este novo avivamento, eu quero viver este novo cenário, eu quero viver essa obra maravilhosa de Cristo, quando há resgate, quando há cura, quando há poder, quando há revelação, quando há a palavra efetiva e o evangelho da glória de Deus, amém? Oh glória, vai dando glória em nome de Jesus. Pedro teve que se deparar, com quem ele era para entender efetivamente quem Cristo era. Porque saber que Cristo é o Filho de Deus, queridos, muitas pessoas sabem. Mas quantos de nós temos que nos deparar com as nossas mazelas, com as nossas limitações, com as nossas falhas, para vermos quem nós somos, para depois nos levantar em glória em Cristo Jesus. Foi assim que Deus atuou na vida de Pedro, foi assim que Jesus resgatou a alma, o corpo e a alma e o espírito de Pedro. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, lá em Mateus capítulo 26, versículo 75, diz que Pedro, quando ele negou Jesus pela 3ª vez, ele olhou para Jesus e ele se lembrou das palavras de Jesus. Naquele momento, queridos, ele entendeu quem ele era, ele entendeu o que ele tinha que fazer, ele entendeu a obra de Cristo de 3 anos e meio atrás, ele entendeu tudo aquilo,
toque de Jesus, as palavras de Jesus, as ministrações de Jesus, as revelações de Jesus. Ele entendeu quando ele sentiu as águas embaixo dos seus pés. Ele entendeu o poder da restauração, salvação e perdão de Cristo. E naquele momento, a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente, porque ele entendeu: eu não quero me afastar deste poder. Eu não quero me afastar deste poder. Eu não quero me afastar desta grandeza, deste avivamento, desta verdade. Eu não quero mais me afastar disso. E a Bíblia diz que Pedro se arrependeu daquilo que ele fez. Ele se arrependeu de ter negado Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu de ter sido tão fraco. Ele se arrependeu de ter sido tão desleixado com as palavras e os alertas de Jesus. Mas em Atos, fala comigo, em Atos tudo mudou. A Bíblia fala em capítulo 3 que em Atos tudo mudou na vida de Pedro, amém? Tudo mudou na vida de Pedro. Diz lá no versículo 6 de Atos, capítulo 3, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Ele estava ali na frente do templo, juntamente com um discípulo, e ele estava ali e viu ali um mendigo, e ele disse, o mesmo Pedro, a mesma pessoa, disse para aquele homem: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero te perguntar nesta tarde, o que você tem dentro de você? O que você tem dentro de você para partilhar com outras pessoas? O que você tem dentro de você para dizer para as pessoas: eu te dou o que eu tenho dentro de mim? O que você tem dentro de você para trazer libertação, para trazer um ano aceitável do Senhor na vida das pessoas, para trazer ali o evangelizar, a salvação na vida das pessoas? Aquele mesmo homem começou não somente a sentir, queridos, não somente a falar, mas ele disse: escuta aqui, não é só o que eu estou dizendo, mas é o que eu tenho, então recebe. Quando você fala recebe, você crê no que você tem dentro, você crê na grandeza e na herança que você tem dentro. E ali no versículo 18 ele diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele começou a pregar, ele começou a anunciar, ele começou a profetizar. Ele começou a dizer para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo que Cristo, quem era Cristo, o que Cristo veio fazer. E ele começou a pregoar o ano aceitável do Senhor. Começou a fluir aquela vida de dentro dele. Começou a fluir. E versículo 19, arrependei-vos. Sabe, queridos, você só pode falar para as pessoas se arrepender quando um dia você se arrependeu. Você só pode dizer para as pessoas: se converta, quando verdadeiramente você já se converteu. Você só pode dizer para as pessoas: ser curado em nome de Jesus, se você já foi curado por Jesus também. A primeira palavra de trazer aquele povo foi arrependei-vos, porque foi através da obra do arrependimento que Jesus transformou a vida daquele homem de simples palavras, que só via as coisas como os homens viam, em um grande homem de revelação de Deus, em um grande apóstolo, em um grande homem que seguiu ali com os discípulos, formando as igrejas, formando a igreja primitiva e fazendo acontecer e continuar a obra de Cristo. Olha,
quando a gente lê no capítulo 4, versículo 1 de Atos, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo. Então isso ainda acontece, queridos. E anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Olha só que interessante. Muitos, porém, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Muitos, falam-se comigo, muitos. Então vai acabar, queridos, vai acabar daquele pouquinho gato pingado, simplesmente que ouve meia história, meia palavra, meio testemunho que você está falando. Em nome de Jesus vai acabar isso. Fala assim comigo, muitos vão ouvir. Muitos vão ouvir, porque este novo tempo está chegando, esta nova era está se abrindo, os céus estão já abertos ao nosso favor e um novo olhar dos homens e mulheres de Deus para o alcance de multidões já estão na realidade de Deus, já estão à nossa frente, amém? E aqui diz que muitos ouviram a palavra e creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000 homens. 5.000 homens, queridos. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, queridos. Tudo isso sem microfone, tudo isso sem celular, tudo isso sem tecnologia, tudo isso sem lives, tudo isso sem nenhum tipo de ajuda tecnológica. E imagine o que Deus não vai fazer hoje. Oh, glórias, vai dando glórias, queridos. Imagine o que Deus não vai fazer na sua vida quando você contar para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Ô, Telzinho, até ele quer participar. Imagine o que Deus vai fazer quando você começar a dizer para as pessoas, arrependei-vos, porque um dia eu também fiquei de joelhos, me arrependi amargamente, mas Cristo me recebeu, Cristo me perdoou, Cristo me deu uma nova vida. Muitas pessoas vão ouvir quando você disser, eu estava morto naquele leito de hospital. Eu estava definhando numa doença, eu estava definhando numa enfermidade, mas Cristo me resgatou, Cristo mexeu nos meus ossos, Cristo mexeu no meu sangue, Cristo mexeu nas minhas artérias, Cristo me deu vida novamente, eu estou aqui, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Queridos, quando estamos atuando em evangelismo, cai por terra, queridos, tudo aquilo que somos. Tem que morrer todos os Pedros da nossa vida. Tem que morrer toda atuação humana e natural e revelações naturais que temos. Tem que vir a glória, tem que vir a glória, tem que vir o poder, tem que vir a ação do Espírito Santo, tem que vir à tona as experiências que você teve com o Espírito de Deus, tem que vir as experiências da sua casa, o resgate do seu casamento, tem que vir o resgate da sua família, os resgates dos seus filhos, tem que vir a sua história à tona. E o Senhor virá com mão forte, virá com mão poderosa e fará com que quase 5.000 homens se convertam naquele dia. O que Cristo fez por você? O que Cristo fez por você? O que Cristo fez por você? E o que Ele fez por você? Ele fará infinitamente mais na vida de muitas outras pessoas. Ele te trouxe a esperança quando você não tinha.
Ele te trouxe fôlego de vida quando você achou que iria morrer? Ele te trouxe novamente um sorriso no seu rosto. Quando você ver as pessoas vivendo aquilo que você já viveu, você vai dizer: agora sim, tenho revelações do céu. Tenho revelações do céu. Agora sim eu tenho revelações do céu. E não só revelações da terra. Pedro se levantou como um grande homem de Deus. Pedro se levantou para instituir a igreja primitiva juntamente com os apóstolos. E a Bíblia diz que aonde eles iam, se multiplicavam, se multiplicavam, se multiplicavam, se multiplicavam, se multiplicavam as conversões. Oh, glórias! Enquanto salvava o mundo, Jesus melhorava o mundo. Assim seremos nós. Não vamos simplesmente salvar o mundo, mas nós vamos melhorar este mundo. Como assim, pastora? Nós vamos estender as nossas mãos. Nós vamos tirar o frio daquele que tem frio. Nós vamos dar de comer àquele que precisa comer. Nós vamos dar esperança àqueles que estão presos. Nós vamos trazer a cura para aquele que precisa de cura. Então, nesta tarde eu quero te dizer, acabou o tempo de ficar dentro de casa. Ou seja, não é efetivamente dentro de casa, mas dentro da sua caixinha, dentro do seu cenário, do seu mundinho. Saia! Seja como Lázaro, vem para fora, ressuscita nos sonhos de Deus. Ressuscita nos sonhos, ressuscita no seu chamado, ressuscita em glória para este novo tempo. Amém. Oh, glória. Diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro afirmava: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que venhamos a copiar, queridos. Ser cheio do Espírito Santo, fazer o bem em todo o tempo, queridos, libertar o oprimido do diabo e curar aquele que está aflito e doente. Enquanto prego o evangelho, faça o bem como Jesus fez. Faça o bem como Jesus fez. Cuide dos doentes. Apoie aqueles que estão enlutados, que perderam pessoas nesta pandemia. Quantas pessoas, queridos, estão em depressão, estão muito tristes nas suas casas porque perderam seus pais, perderam suas mães, perderam seus filhos, perderam pessoas importantes da sua família. Estamos como igreja, queridos, para apoiar aqueles que estão em lutos. Jesus fez isso. Jesus foi lá apoiar Marta e Maria por causa de Lázaro. E ele não só foi apoiar naquele cenário, mas ele foi trazer ressurreição. É isso que Deus quer de nós. Jesus ali foi apoiar os famintos. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Amém? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Oh, glória! Jesus multiplicou os pães e os peixes. Deu àquela multidão que estava faminta. Socorreu os desamparados, as viúvas, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão incapacitados de se levantar.
Sabe, queridos, tem que haver uma união. Nós vamos aprender nessas lives durante este mês que nós vamos unir tudo. Nós vamos unir o social, nós vamos unir o espiritual, nós vamos unir a batalha espiritual, nós vamos unir a palavra de salvação. Nós vamos unir o apoio, nós vamos unir tudo para resgatar as pessoas na integralidade. Amém? Para não ficar ninguém para trás, queridos. Em nome de Jesus. Capacitar as pessoas para este tempo novo. Para esse tempo novo. Sabe, queridos, eu fui mãe muito cedo. Muito cedo. Eu fui mãe com 17 anos. Glória a Deus, pastora Natália é uma bênção de Deus, uma pastora, uma adoradora. Mas não foi fácil os anos que eu vivi, principalmente como ainda uma adolescente, tendo uma filha, sendo casada e tendo filhos. Mas o Senhor, ao longo dos anos, me mostrou algo muito importante. Vinham para mim sempre menininhas vinham para mim contar suas histórias, as suas loucuras, dizendo que estavam com os namorados, dizendo que não conseguiam se livrar daquele namorado. E eu me deparava sempre com aquele mesmo cenário, tendo que ministrar aquelas meninas, dizer a elas o caminho melhor, dizendo a elas como elas tinham que se comportar, o que Deus esperava delas naquele momento. E teve um momento que eu fiquei muito triste, porque só vinha aqueles casos para mim. E eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, me manda outros casos, eu quero resolver, aconselhar outras coisas, eu não aguento mais falar sobre as mesmas coisas. E a palavra de Deus me instruiu, me mostrando que naquilo que fomos libertos, naquilo que fomos ministrados, naquilo que fomos ajustados e alinhados pelo Senhor, é aquilo que vamos ministrar na vida das pessoas. Amém? O que Deus fez na sua vida? O que você pode contribuir na vida de pessoas? O que você pode contribuir na vida de uma nação? Como você pode ministrar as pessoas naquilo que você foi liberto? Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alpendre, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz. Oh, glória, eu profetizo isso na sua vida agora. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Eu profetizo, resplandeça agora a luz de Cristo sobre ti. Uma luz começa a surgir para este novo tempo, para esse novo ciclo. Nós estamos virando um ciclo. Estamos entrando no segundo semestre de um ano poderoso. Se as pessoas dizem que esse primeiro semestre não serviu para nada, você vai ver o que você vai fazer nesse segundo semestre. Você vai ver o que eu vou fazer nesse segundo semestre. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. E neste versículo diz assim: resplandeça agora a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Hoje o seu ministério se levanta com poder e glória para profetizar um novo tempo de vida, um novo tempo da ação do poder poderoso e extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Chega de ficar debaixo da mesa, chega de ficar resplandecendo escondido debaixo da mesa.
Nós vamos, em nome de Jesus, brilhar. Fala assim: vamos brilhar, vamos brilhar. Não vamos brilhar luz de homens, não vamos brilhar segundo pensamentos de homens, mas vamos brilhar a luz de Cristo. Vamos ser como Pedro, homens restaurados, mulheres restauradas, mulheres alicerçadas na palavra, mulheres e homens alicerçados na palavra, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Profetas nesta nação que vão se levantar e vão trazer novamente as pessoas para o Senhor e para resplandecer em nome de Jesus a luz de Cristo. Jesus nos chama. Ele nos chama. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos colocar esta palavra no nosso coração. Vamos colocar esse princípio no nosso coração. E Paulo também nos chama, em Colossenses capítulo 3, ele nos chama, oh glórias a ti, Jesus. Ele nos chama, versículo 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, oh glória, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, amém? Oh glória, esta é a mensagem que você, em nome de Jesus, vai estar compartilhando. Esta mensagem que você vai estar, só um minutinho, queridos. Aqui, pode tirar a mão. Que você vai estar compartilhando com as pessoas. Não somos salvos, olha só a frase que eu tenho para você hoje. Não somos salvos porque fazemos as boas obras, mas ao sermos salvos, nós o fazemos. Oh glória, amém? Não somos salvos porque fazemos as boas obras. Oh glória, Deus é bom, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Mas ao sermos salvos, nós o fazemos. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão para orarmos hoje? Alcançar todo homem e ao homem todo também. Alcançar todo homem e ao homem todo também. Ou seja, não só salvá-lo, mas melhorá-lo. Não só salvá-lo, mas curá-lo. Não só salvá-lo, mas libertá-lo. Não só curá-lo ou libertá-lo ou salvá-lo, mas cuidar. Amém? Em nome de Jesus. Que esta palavra seja hoje sobre, em nome de Jesus, a sua vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Ele vai cumprir, queridos, o chamado que Ele tem na sua vida, o resgate que Ele tem na sua vida. E Ele vai te levar num novo patamar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e no seu ministério no mês de julho. Você vai ver as obras de milagres que Ele vai operar na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Você vai começar a dizer, como Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Glorificado, Senhor, exaltado, Senhor, é o teu nome nesta tarde. Senhor, nos preparamos para uma série, Senhor, de encontros na tua presença neste mês de julho. Para aprendermos, ó Pai, e sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo, porque queremos aprender. Não queremos mais revelações do natural, revelações do homem, ou de pensamentos de ontem, mas queremos um novo olhar. Queremos um novo olhar. Queremos enxergar como o Senhor enxerga o perdido. Queremos enxergar como o Senhor enxerga as circunstâncias, os momentos, as situações, as pessoas, as nações, as nossas casas, os nossos bairros, as nossas ruas que nos rodeiam. Pai querido, em nome de Jesus,
Nos prepara, nos alinha do alto da cabeça à planta dos pés para este novo tempo de glória. Serão 8 lives de glória, 8 lives onde vamos aprender princípios e situações totalmente diferentes. Mas te pedimos, Espírito Santo, capacita-nos. Toca-nos, Senhor Espírito Santo, para que Pedro, Senhor, em Atos capítulo 3, pudesse falar aquelas palavras e com as suas palavras e com a sua pregação, alcançar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Pai querido, nós precisamos, Espírito Santo do Senhor. Vem hoje, vem, Espírito Santo. Recamastedeiquemas, rocastecamastediquemas, torequemastedeiquenas. Vem, Espírito Santo, sobre nós agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, tocando. Vem, Espírito Santo, atuando. Vem, Espírito Santo, trazendo sobrenatural sobre nós. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, queridos. Espírito Santo, como o Senhor falou comigo aquelas palavras e o Senhor me disse: Pedro, e me mostrou essa transformação. Espírito Santo, vem, Senhor. Senhor, vem sobre cada pessoa que está assistindo esta live agora. Traz, Senhor, algo peculiar sobre cada uma delas, ó Pai. Pai querido, vem sobre a vida da Natália, minha filha, Senhor. Resplandece a Tua glória sobre ela e que ela comece um novo tempo, Senhor, de alcance no sobrenatural às nações. Que a Sua voz ecoe, não como uma voz natural, mas como uma voz sobrenatural, que apregoa o ano aceitável, que cura, que liberta, que restaura. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre as minhas filhas espirituais neste momento, capacitando, trazendo, Senhor, um novo tempo de ação do Espírito Santo, trazendo fogo de glória, trazendo uma palavra profética na sua boca. Pai querido, eu quero orar pelas pastoras, as minhas amigas, as minhas companheiras de ministério, companheiras que militam a nossa luta cada dia, sobre a Maria Helena, sobre a Marisa Lara, sobre outras que estarão aqui também, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ministrá-las, Senhor, juntamente comigo. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós e constrói, traz aquilo que o Senhor determinou, Senhor, sobre as nossas vidas. Resplandece a Tua luz, resplandece a Tua glória, a Tua ação sobrenatural, a palavra profética ecoe dos 4 cantos, capacita as nossas mãos, Senhor, e que venhamos, Senhor, como Pedro, Senhor, como Paulo, Senhor, ter tanta ousadia, Senhor, não para merecimento próprio, Senhor, mas para resplandecer a Sua glória, Senhor. Que as nossas roupas façam diferenças para as pessoas, que os nossos lenços, que as nossas palavras, que as nossas orações, que os nossos toques, que a nossa palavra profética seja o diferencial para as pessoas. Que curem, que libertem, que restaurem, que restituem, que haja os milagres. Pai querido, aqueles que precisam hoje de cura, Senhor, que estão me ouvindo, aqueles que precisam de cura nos seus corpos, na sua alma, no seu espírito, eu te peço agora, Senhor, traz a cura, Senhor. Cura, tira toda a dor, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelas minhas filhas que estão enfermas, eu oro pela minha filha Fabiana, Senhor, restaura a sua saúde, tira toda a bactéria, tira toda a pneumonia, todo resquício do inferno, em nome de Jesus, do corpo dela. Restabelece, Senhor, a saúde das minhas filhas, dos meus filhos, de todos esses que estão me ouvindo e que sentem hoje, Senhor, a necessidade do Teu toque. Recebe o toque.
Seja como aquela mulher que tocou a orla do manto de Jesus e seja curado. Seja liberto do teu mal. Seja liberto de toda palavra de acusação. Seja liberto de todo sentimento de acusação. Não houve mais acusação sobre a vida de Pedro. Ele virou a página, ele continuou um novo tempo. E sobre a sua vida, um novo olhar se inicia. Seja assim, Senhor. Um novo olhar para um novo tempo, para uma nova glória e para a nova ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, queridos? Oh, glória! Deus é bom, amém? Esta palavra é para nós hoje, para nos preparar, oh glória, para nos preparar para este novo tempo de poder, para este novo tempo de glória, para este novo tempo de um novo olhar e de um novo alcance. Esteja comigo na quinta-feira, às 17 horas. Vou colocar um vídeo novo, vou colocar um folder novo. Você divulga essa live que nós vamos começar em nome de Jesus para um novo tempo de glória. Pastor, pega para mim, por favor, esse papel que está ali. Só um minutinho. Vou dar uma canja para vocês em nome de Jesus. O que foi? Oh, glória! Sim, glória a Deus. Como que nós vamos começar na quinta-feira? Sendo uma pessoa que contagia. Amém? Glória a Deus. Sendo uma pessoa que contagia. Amém? Esse é o tema da nossa próxima live, o início do nosso estudo e da nossa live, sendo uma pessoa que contagia. Amém? Você vai se identificar com muitas coisas e vai começar a se colocar no caminho para alcançar multidões. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que multidões te esperam. Eu profetizo em nome de Jesus que as tuas lives vão bombar. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus cultos vão bombar, como diz o meu marido. Bombou, ou seja, o Espírito Santo operou e trouxe o melhor dele sobre nós, amém? Em nome de Jesus, eu profetizo que no teu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, nos seus relacionamentos, o Senhor vai te dar multidões e colheitas de salvação. Amém? Então eu te convido a estar comigo na quinta-feira, às 17 horas em ponto, em nome de Jesus. E amanhã, pela manhã, às 11 da manhã, temos a live Alimentos de Águias, amém? Com o profeta Josiel Batista. Ele vai começar a falar, vai ser o poder do quê, pastor? O poder da palavra. Amém? Ele falou na última live, serão segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã, o poder da oração. E amanhã, pela manhã, vai ser o poder da palavra. Queridos, se encha, se prepare, porque novas coisas o Senhor vai fazer. Amém? Fala assim comigo, um novo olhar, pastora. Um novo olhar, pastora. E grandes coisas o Senhor fará. Amém? Beijo, amo vocês em nome de Jesus. Deus vai fazer infinitamente mais. Amém. Beijo, glória a Deus. Glória a Deus.